E aí galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? Olha bem o que eu falei. Eles que se preocupem com a gente, o problema é deles. Lembra que eu falei? Que quando o Bahia pega um time que psicologicamente ele vê que é páreo mesmo, que é parada mesmo, se concentra e joga. E quando pega os outros times que estão lá embaixo na tabela, fica sapateando, banana. Ó, ouça isso aí. Bate no peito e diz: Eu É mereço isso, ser bate no feliz. peito e diz: eu mereço ser feliz. Após é isso, minha galera. Eu disse para vocês, e vou falar aqui alguns pontos, porque eu gosto de ser coerente nas minhas falas, e que aquilo que eu falo aqui, eu falo com a razão, eu esqueço a emoção. A gente fica aqui xingando determinados jogadores, dizendo que a tal jogador não presta, dizendo tudo que não presta jogador, querendo mudar o time do Bahia de uma hora para outra, o time todo tem que ser mudado porque não presta, porque o jogador do time tal, do seleção tal, poderia estar no Bahia. Bota na cabeça de vocês uma coisa. O que precisa é a gente não estar jogando pedra no jogador que em determinado momento não se deu bem. E volto a dizer toda hora, a derrota do Bahia lá contra o Remo não tem nada a ver com questão de goleiro. Questão de queda de desempenho, todo já no primeiro tempo. Mesmo com o goleiro do Bahia em campo ainda, o titular. Eu já falei sobre isso. Certo? Eu já falei sobre essa questão aqui. Mas vamos falar do jogo de ontem. O Bahia jogou, fez o seu jogo. Em determinado momento, logo após o gol, caiu de novo de produção. Ficou esperando o adversário vir para cima o tempo todo. Quase o adversário faz o gol de empate. E o Bahia, em algum ponto, deixa eu dar um real aqui de aumento. E o Bahia, em algum ponto, deu uma melhorada. Em determinado momento, deu uma melhorada no jogo. Mas o Atlético Paranaense continuou naquele adversário difícil que a gente já conhece. E voltamos para o vestiário no intervalo com 2-0. Isso, seja dentro de casa ou fora de casa, o time que está jogando ali tem um 2-0, automaticamente ele vai vir para cima. Ou para tomar mais e fechar o caixão, ou acreditar na sua possibilidade dele fazer ainda a questão de um gol. E incendiar o jogo. Confere? Então foi o que aconteceu, isso também no dia de ontem. Falando sobre o pênalti de Everaldo ainda no primeiro tempo, é injusto o cartão, e vocês podem até me criticar no que eu vou falar aqui agora. Se Everaldo, naquele mesmo lance que ele foi pisado, ainda insistisse, não caísse na sequência, seria tranquilidade. Mas ao perceber o pisão, automaticamente ele já deixou o pé e foi para o chão. Se ele percebesse o pisão como percebeu e fosse um pouco mais, milésimo de segundo, acreditasse que ele seria capaz, ele cairia porque outros queriam pegar ele. Ah, Lúcio, e o cartão injusto. E o pênalti fica no momento para o VAR decidir. Parte ruim foi essa. Não houve uma simulação. O que não houve dele, Everaldo, foi uma insistência a mais, um pinguinho, milésimo de segundo, uma insistência a mais. Gerou aquilo. E falando em Everaldo, vai jogar pedra de novo, torcida? Vai vir jogar pedra em Everaldo?
que poderia com pênalti ter saído ontem com 13 gols só dele. Então, às vezes, o que eu digo, para com esse negócio, a gente tá jogando pedra. Você já pensou, você todo dia vai trabalhar e tá lá o seu companheiro todo dia, do seu lado, a torcida torcendo contra você, para que você faça qualquer coisa errada e eu vou lá e critique? Ou do seu lado vai ter alguém, rapaz, nós vamos cometer erro, mas vamos consertar sim, vamos para cima. Deixa a torcida aí, a torcida tem seu direito de falar, gritar, esbarejar, deixa ela falar, vamos continuar trabalhando, vai dar certo. Essa mesma torcida que vai lhe criticar 5, 6 jogos, é aquela que quando você fizer 12 gols, 13 gols, ela vai lhe carregar nos braços. Tá aí. Eu sempre vejo o conjunto da obra. Eu sou muito crítico de Rogério Ceni na questão da colocação de jogadores improvisados. Mas aqui agora, eu vou dizer, no acerto que ele teve com o Luciano Juba lá atrás, e que eu disse que ele estava expulsando os outros laterais e manteve o Luciano Juba ali, na lateral esquerda, eu vou falar agora de Azevedo. Eu não sei dizer em termos de produção. Seria melhor ele ali na cabeça de área ou seria melhor ele na lateral direita? O que eu vou dizer é que ele em campo, quando está da lateral direita, sendo ali improvisado, ele demonstra ser um cara raçudo, ser um cara predestinado e determinado a acertar. Rapaz, tu sai de problema. É Azevedo. Rapaz, já te falei, então tem ele em campo. Moço, ali. pelo amor de Deus, moço. E sai de problema, rapaz. Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, e tem Azevedo daquele lado ali, ele começa a se encaixar. Ele começa a ser um improvisado do bem ali, Azevedo. David Duarte, voltando de contusão, saiu Gabriel Xavier. Mas tendo um cara do lado direito implacável como é Azevedo, tem tudo para dar certo ele ali improvisado. Já que o Bahia tem Roman e Gilberto voltando de contusão. Aí vem outro pensamento. A manutenção de Azevedo foi beleza? Foi. Porque Gilberto está voltando de contusão, não tem tempo para aguentar 90 minutos e teria que colocar Azevedo do mesmo jeito. Confere? Então, se entrasse com Gilberto, ele iria ter que sair. Mas se tirasse Azevedo para colocar ali aos 30 minutos, ou 25 minutos do segundo tempo, para colocar Gilberto, seria um risco para um jogador que está voltando, um jogo super quente, o time adversário em cima. Nesse ponto aí ele acertou. Quanto à questão do goleiro, vou falar minha opinião. Você sabe que eu sou um crítico de Rogério Ceni nisso. Mas eu tinha minha dúvida da escalação do goleiro, se era o novo que está chegando. Mas qual foi o que pesou? O treinador de goleiro disse, olha, ele está mais em efetividade, o Léo Vieira. Está jogando mais tempo, já está em atividade. O João Paulo estava no banco e a galera quer responsabilizar ele pelo jogo de lá, do Remo, o que não foi. Então vamos dar uma segurada aí e a gente vai trabalhar isso aí. O importante é sair com triunfo. E saímos com triunfo. Isso é o que vale. Vamos ver como é que ficou a classificação do Campeonato Brasileiro? Rapidinho? Vamos aqui. Os resultados de ontem, dos jogos de ontem. Vamos trazer aqui para a nossa tela e mostrar para vocês. Deixa eu botar aqui meu... Então enxerga meu olho emprestado. O Botafogo meteu 3-2 no Mirassol, Internacional empatou com o São Paulo. Isso foi até bom. Queria que o Inter ganhasse. O Bahia meteu 3, o Vitória tomou 3, Coritiba empatou 1 com o Vasco Fluminense, meteu 3-1 no Corinthians e o Corinthians teve o jogador expulso. Isso foi no dia de ontem também. Hoje tem, às 19 horas, Santos e Remo, Chapecoense e Atlético Mineiro, também às 19 horas. Palmeiras e Grêmio, adversário do Bahia, o Palmeiras no domingo. Palmeiras que joga hoje com o Grêmio.
certo? E Bragantino, que enfrenta o Flamengo. Eu vou especialmente para esse jogo do Palmeiras com o Grêmio. Classificação está assim. O Grêmio é o 9º colocado com 11 pontos. O Palmeiras é o 1º colocado com 19. Certo? O Palmeiras é o 1º com 19, Fluminense é o 2º com 19 e o Bahia vem o 3º com 17 pontos. Qual a diferença dos dois de cima para o Bahia? É que o Bahia tem um jogo a menos. O São Paulo também tem 17 igual ao Bahia, mas tem um jogo a mais. O Bahia tem um jogo a menos do que o São Paulo. O Atlético Paranaense tem um jogo a mais do que o Bahia. Então, se a gente observar bem, o 1º, 2º, o 4º, o 5º e o 6º, que o Bahia já que é o 3º, todos eles têm um jogo a mais do que o Bahia. E como é que vai? Hoje o Palmeiras joga, a gente torce para que o Palmeiras perca, né? Para que ele não avance mais, e o nosso Bahia ganhe do Palmeiras aqui no domingo, às 19h30. O Vitória é o 10º colocado com 10 pontos, né? Perdeu no dia de hoje de 3-0 para o Cruzeiro, e o Cruzeiro, que era lá embaixo, foi lá para cima. E o Remo continua na lanterna, Mirassol na lanterna. Mirassol entrou na lanterna. Santos, Cruzeiro, Mirassol e Remo na lanterna. Mas tem uma fileira de time ali que poderá se submeter a ficar lá embaixo. Se sair Santos e Cruzeiro, quem está na boca da espera ali para entrar é Bragantino e Chapecoense. Ah, como eles gostam disso, né? Como eles gostam de ver esses times menores lá embaixo. Mas é isso aí. Né? O importante é que nós fizemos um jogo competitivo, com um adversário dificílimo, que é o Atlético Paranaense, e que eu disse, Mendonça, não sei o que lá, se preocupe com o nosso do Bahia. Nada a ver com o Mendonça, com o time deles. O nosso time jogando, ninguém segura. Tá bom? Um abraço a todos vocês e 3 pontinhos tá guardadozinho. Obrigado a todos. E que venha o Palmeiras e o Bahia retornando com o Gilberto. Não estou dizendo que ele vai entrar para jogar. Queira que não queira, Caio Alexandre também está se voltando aos poucos. Queira ou que não queira também, Everton Ribeiro voltando aos poucos. Tem que ter muito cuidado com isso. Sanabria, né, sentiu aqui uma tendinite. Então, mas, num todo, o Bahia está se adequando. O departamento médico, com alguns jogadores. E tudo isso vai sendo aos poucos num campeonato desse, em que o Bahia hoje só tem 2 competições a disputar. Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Tem tempo melhor do que alguns, né, que vai disputar mais competições. Infelizmente para o Bahia. Queria que ele tivesse atuando mais. Um abraço a todos, obrigado e que Deus o proteja a todos.